Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Batman de Ferro. Capítulo 91. Alice ligou o carro e saiu da sede do GCPD em direção ao seu próximo destino. Ela queria verificar se o café que Sam trouxe para ela tinha traços do soro da alucinação ou não. Ela não podia jogar fora esse sentimento desconfortável sobre Sam ser o traidor, vendendo informações para o assassino, ou provavelmente ele mesmo poderia ser o assassino. Ela tinha que confirmar isso primeiro. Então, ela foi até um dos hospitais de sua amiga, onde ela deveria ser capaz de fazer alguns testes sem que ninguém descobrisse. Depois de uma longa viagem, ela entrou em um grande hospital. Boa noite, Johnny, ela cumprimentou a recepcionista. Boa noite, senhora. O recepcionista na entrada principal do hospital respondeu a ela calorosamente enquanto ela dirigia para a garagem do hospital e estacionava. Então ela caminhou em direção à entrada do hospital. Ela continuou passando pela entrada principal e usou seu crachá para ter acesso aos laboratórios onde os testes forenses eram feitos. Era bem tarde, então o laboratório estava bem deserto. Ela andou mais para dentro, em direção à área do escritório. Ela abriu a porta. E aí, Patrick ainda está trabalhando? É. Nossa, Alice, um homem de jaleco branco na casa dos 40 anos com óculos olhou para ela do computador, surpreso. Seu longo cabelo grisalho estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, mas havia um pouco de barba por fazer em seu rosto. Ele usava um jaleco branco de médico com uniforme azul por baixo, calças pretas e tênis brancos confortáveis. Você quase me assustou. O quê? Assistir pornografia nessa idade? Sua esposa sabe? Ela zombou. Calha a boca, ele esfregou o rosto. Eu só estava terminando um relatório. Brincadeiras à parte. Como ela está? Alice perguntou enquanto puxava uma cadeira ao lado dele e se sentava, olhando para a tela do computador. A irmã de Patrick sofreu um acidente há uma semana e sofreu uma hemorragia cerebral grave. No momento, ela está sob observação dos médicos. Ela foi colocada em coma induzido por alguns dias e foi removida recentemente. Não mudou muito. A boa notícia é que a cirurgia foi um sucesso. Conseguimos remover o coágulo. Mas eu queria que as coisas tivessem sido como um livro de histórias, onde os pacientes milagrosamente recuperam a consciência após as cirurgias, mas infelizmente, as coisas não funcionam assim, ele sinalizou, tirando os óculos e colocando-os sobre a mesa. Ela colocou a palma da mão dele no ombro dele. Ei, queixo erguido. Ela é uma lutadora. Se alguém consegue sair dessa, é ela. Você realmente acha isso? Ele levantou a cabeça. Positivo, ela levantou o polegar, tentando devolver as esperanças ao homem. Você sabe como ela lutou boxe mesmo com uma perna torcida naquele dia? Ela limpou o chão com aquela garota. Um leve sorriso se formou em seus lábios enquanto ele se lembrava daquele dia em que ela lutou sua luta de boxe, apesar de ter sido uma torção feia. Exatamente, ela continuou. Ela venceu porque acreditou que podia. Então, confie nela. Tenha fé que ela vai conseguir. Obrigado. Eu precisava disso. Ele fechou os olhos e suspirou, se recompondo. Quando quiser. Basta ligar ou mandar mensagem quando quiser conversar. Alice deu um tapinha gentil nas costas dele e fez um carinho carinhoso em suas costas por um tempo. Então Patrick se recompôs. Imagino que esta não seja uma visita amigável comum. Então você me entendeu, hein? Ela coçou a nuca, um pouco envergonhada. Há de fato um segundo motivo para eu estar aqui. Ela tirou o saco plástico com o café e a caneca. Você poderia fazer algum teste para mim? Verifique se há alguma substância estranha presente na caneca e no conteúdo. Ah, maneira clássica de envenenar uma pessoa. Basta adicionar algumas gotas e pronto. Sono eterno. Agora, quem em sã consciência iria querer matar o comissário do GCPD? Patrick levantou as sobrancelhas enquanto aceitava os itens. Eu nunca disse nada sobre alguém tentando me matar. Ela olhou para ele. Sim, da última vez foi uma caixa de pipoca. Ah, muito bem. Não vou negar então, ela colocou o plástico na mesa. Só faça uma varredura, por favor. Isso seria uma grande ajuda para o meu caso. Alice, você sabe o quão perigoso tudo isso é, não é? Ele sinalizou. Seu pai. Ele era fraco, ela respondeu rapidamente. Patrick ficou em silêncio. O pai de Alice estava trabalhando em um caso de criança desaparecida, mas de repente, um dia, seu próprio departamento o colocou na lista negra e o amarrou a um caso falso e a alguns crimes. Ela tinha apenas 10 ou 11 anos na época. Só de pensar em ver seu pai enforcado em seu quarto, Alice arrepiou. Ela perdeu a mãe no ano passado em um acidente de carro, e agora seu pai também se foi. Felizmente, os avós de Alice a resgataram, e ela veio morar com eles em Metrópolis. Depois disso, ela seguiu a mesma carreira que seu pai, enquanto culpava seu pai por ser fraco por escolher o caminho mais fácil, enforcando-se. Mas depois as acusações foram retiradas de repente. Alice trabalhou duro e finalmente se tornou a comissária do Departamento de Polícia de Gotham City aos 35 anos. Durante todo esse tempo, ela não poupou tempo com relacionamentos, nem se casou. Para ela, a carreira vinha em primeiro lugar, todo o resto em segundo. Em algum lugar lá no fundo, ela só queria encontrar as pessoas responsáveis pela morte do pai dele e remover o sistema corrupto que arruinou a vida do pai dele. Certa vez, ela perguntou à avó o que fez seu pai desistir, mas ela se recusou a responder. Em vez disso, ela ficava em silêncio, chorando ou dizendo para ela desistir de investigar qualquer coisa. Mais tarde, quando ela cresceu o suficiente para lidar com seus próprios recursos, ela cavou mais. O que ela encontrou a chocou. Seu pai não era um policial ruim, nem era um policial fraco.
Ele era brilhante, na verdade. Mas ela não conseguiu encontrar os arquivos relacionados ao caso de seu pai. Era como se alguém tivesse limpado tudo antes que ela pudesse investigar mais profundamente. Patrick se levantou e pegou o saco plástico. Vou fazer alguns testes. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. Ele sabia sobre o passado dela, já que eles já foram vizinhos na mesma cidade. Ele era como um irmão mais velho para Alice. Uma vez, ele quase espancou um velho perseguidor assustador que queria se casar com ela. Ou aquela vez em que aquele pervertido da academia de treinamento a apalpou durante o sparring. Ele pegou sua espingarda e invadiu seu quarto naquela mesma noite para atirar em suas bolas. Obviamente, ele foi preso por isso. Mais tarde, seu instrutor o tirou, desculpando-se com eles por não pegar o pervertido cedo o suficiente. Obrigada, Alice murmurou, perdida em pensamentos. Enquanto esperava, Alice pegou seu laptop para navegar na internet. Ela abriu a página de notícias. As últimas notícias sobre a tecnologia VR que a Wayne Enterprise lançará em breve. Algo sobre a interface mente-máquina que aprimorará os jogos de realidade virtual, onde se tornará a vida real em um sentido. Haverá 2 níveis diferentes, um público e o outro um servidor privado chamado Premium. Bem, a maioria deles eram apenas especulações da comunidade de jogos e não informações confirmadas pela empresa ainda. Mas, é claro, todos estão animados e já aguardando seu lançamento. Devo comprar um para ela? Ela queria comprar um para a irmã de Patrick depois que ela acordasse. Se os rumores forem um pouco verdadeiros, então, ela deve ser capaz de boxear na realidade virtual. Provavelmente ela murmurou. Levou 30 minutos para Patrick voltar. Ele não parecia muito otimista quando voltou e tinha aquele olhar cansado no rosto. Bem, você bebeu? Ele perguntou a ela e colocou a caneca e o saco plástico de volta na mesa. Por quê? O que foi? Ela inclinou a cabeça. Não sei. Nunca vi um produto químico como esse na minha vida. Pelo que posso dizer, pode causar alucinações sérias em quem beber isso. Ele cruzou as mãos sobre o peito e franziu as sobrancelhas. Quem te deu esse café? Ele perguntou sentando-se. Você acha que eu vou te contar? Você quase explodiu as bolas daquele cara da última vez. Ela balançou a cabeça em negação. Ah, vamos lá. Ele era um pervertido, ele entregou a ela o relatório com os resultados. E esse tentou fazer Deus sabe o quê. Tenho quase certeza de que nem vou encontrar o cadáver dele amanhã se eu disser o nome dele, Alice respondeu enquanto verificava o resultado do teste. E exatamente como ela pensou. São os mesmos produtos químicos indutores de alucinação relacionados ao caso do boneco. Peguei você, seu bastardo. Eu pareço tão brutal assim? Você está segurando uma garrafa de ácido atrás das costas neste momento e pensando em dissolvê-lo vivo, ela apontou para trás dele. Desista. Eu sei que você está cuidando de mim, mas essa coisa é perigosa. Ela pegou um frasco de antídoto que Batman deu a ela. Tome o antídoto só por precaução. Então, você conseguiu o antídoto? Ele o pegou e Alice assentiu. O morcego enviou isso para mim. Ela pegou seu casaco, depois de colocar os relatórios em sua bolsa. Ela percebeu o quão preocupado ele estava. Ei, eu te ligo se eu estiver em perigo, ok? Então pare de se preocupar tanto. Eu vou ficar bem. Ela sorriu. Patrick olhou para a pequena garrafa. Ok, ele colocou a garrafa de ácido na mesa. É melhor você se cuidar, irmã. Eu sempre faço isso. E me mantenha atualizado sobre a saúde dela. Vai fazer. Alice saiu do prédio de volta para o estacionamento. Ela chegou ao carro e olhou de volta para a lua enquanto ajustava a gravata. Não está nevando hoje, apenas ventando. Sua respiração é visível no ar quando ela expira. Ela entrou no carro e foi em direção ao seu apartamento. Bang! Que estrondo! Assim que Alice entrou no centro da cidade, tudo virou de cabeça para baixo. Seu carro voou pela ponte para dentro da água abaixo. Tudo o que ela ouviu foi um estrondo alto à sua direita, um caminhão talvez? Ativando Nanites, a pulseira em seu braço direito, que Batman lhe deu, começou a brilhar. Capítulo 92. Ativando Nanites, a pulseira em seu braço direito, que Batman lhe deu, começou a brilhar. Nanopartículas começaram a fluir ao redor de seu corpo e lentamente cobriram todo o seu corpo em uma fina camada de armadura metálica. Este traje é semelhante ao Batsui do Batman, só que mais leve e fino. Ele tem todas as funções necessárias para qualquer tipo de situação. Alice desmaiou por um momento devido ao impacto repentino, mas rapidamente voltou a si. Ela entrou em pânico no início, tentando sair do carro que estava se afogando. Estava escuro como o breu lá embaixo, mas o visor de seu traje acendeu automaticamente e melhorou sua visão no escuro. Porra, que diabos! Ela olhou para seus braços, então para seu corpo. Tudo parecia estranho, metálico. Ela se sentiu pesada e leve ao mesmo tempo. Mas não havia tempo para ela entrar em pânico ou pensar no que estava acontecendo. Ela tem que sair daqui rápido. Bem, aqui vai nada. Ela rasgou o cinto de segurança preso com facilidade e uma forte cotovelada na porta foi o suficiente para que ela quebrasse e caísse. Agora, isso é legal. Ela estava prestes a nadar para cima, mas uma saraivada de balas caiu sobre ela. Ela olhou para cima. Seu visor deu zoom, melhorando o visual, e revelou 3 homens parados acima, atirando nela. Esses filhos da puta estão realmente atirando debaixo d'água? Alice xingou e nadou para trás. Olá, alguém está me ouvindo ou algo assim? O que está acontecendo? Ela perguntou enquanto nadava mais fundo para evitar as balas. Ela conseguia ver a trajetória de cada bala graças ao visor, mas estranhamente ela conseguia respirar debaixo d'água. Talvez seja outra função do traje.
Ela não sabia e agora também não se importa. Olá. Sincronização concluída. Olá, senhora. Eu sou Jarvis. E eu vou ajudar você a começar por aqui. Uma voz robótica ecoou em sua cabeça. Ela acalmou seus nervos. Você está com o Batman? Ela perguntou enquanto olhava para cima. Os capangas estavam recarregando seus rifles. E sim, o Batman me programou para ajudar você. Minhas desculpas pela demora. Preciso sincronizar com o traje primeiro. Espere. Sincronizar com o traje? Alice perguntou confusa. Esqueça isso. O que eu deveria fazer? Eu não posso simplesmente ir lá sem um plano. Eles vão atirar em mim. A menos que você tenha algumas armas, boas o suficiente para derrubá-los. Eu preciso capturá-los vivos para obter informações deles. De repente, os nanites cobrindo suas pernas se moveram. Suas pernas mudaram de forma e se transformaram em hélices. 2 motores de turbina a jato apareceram em ambos os lados de sua cintura. Puta merda! Ela podia ver a mudança no traje no visor diante de seus olhos. É mudando para o modo não letal. Jarvis anunciou. As turbinas a jato foram ativadas. Alice disparou para cima como um torpedo. Ela rompeu a superfície com facilidade e pulou para fora da água como um golfinho. Ela voou alto no ar antes de pairar no ar. Que porra é essa? Ela gritou em choque. Ela não conseguia acreditar no que via. Ela estava literalmente flutuando no ar. Os nanites se transformaram novamente, mudando do modo subaquático para o modo de combate não letal. Ele se transformou em um tipo de armadura Mark III. O manual do usuário do traje foi enviado ao cérebro dela através do link neural. Ela rapidamente o examinou. Tipo de armadura Mark III modo não letal. Características: garras retráteis, canhão sônico, blaster Zemp, sensorial avançado, mísseis teleguiados, algemas elétricas, gás sonífero, gás de fumaça. Ela riu das características. Eu não sei como você fez isso, Batman. Mas isso é incrível. Espera, esses caras ainda estão atirando? Ela viu os capangas abaixo atirando nela. As balas ricochetearam inofensivamente na armadura. Alice sorriu sob o capacete e decidiu se divertir. Ela carregou o canhão sônico mirando neles. Ela examinou a estrutura da ponte. Ela não queria destruí-la. Tudo bem, 30% de carga deve aguentar. Então ela atirou. Bum! Uma explosão de onda sonora massiva atingiu os capangas. Eles caíram de bunda enquanto largavam suas armas. Uma enorme cratera se formou na ponte onde eles estavam. Ela examinou os arredores e percebeu que a estrada estava vazia. Embora fosse quase meia-noite, ainda deveria haver alguns veículos passando. No entanto, nenhum veículo estava à vista. Isso significa que quem a atacou deve ter planejado se livrar dela sem nenhuma testemunha. Ela voou em direção aos capangas. Arg! Para trás, aberração! Eles gritaram horrorizados, atirando às cegas, e tentaram fugir dela. Mas ela pegou 2 deles facilmente agarrando seus colarinhos. Para onde diabos você pensa que está fugindo? Ela deu um soco em um capanga bem no rosto, quebrando suas mandíbulas e dentes e o nocauteando. O outro cara desmaiou depois de vê-la socar e o terceiro, bem, pobre coitado, não sobreviveu. A explosão sônica o matou instantaneamente. Seus órgãos internos explodiram de dentro. Porra! Ela examinou o cara morto. Acontece que ele tinha um coração artificial instalado, que explodiu dentro dele depois que ela usou o canhão sônico. Jesus Cristo! Um coração artificial experimental da LexCorp. O que diabos está acontecendo aqui? Ela olhou para as informações escaneadas em seu visor e xingou. A LexCorp é uma das empresas líderes quando se trata de ciência médica. Corações artificiais são caros e raros. Então ver um em um bandido aleatório a chocou. Alice selecionou as algemas elétricas. Os nanites se moldaram em um conjunto de algemas eletricamente carregadas. Ela algemou os bandidos vivos. E agora? Ela se perguntou. Ela sabe que Sam é um espião no GCPD e ele provavelmente é quem rastreou a localização dela pelo telefone de serviço que tem um rastreador instalado. Além disso, uma grande comoção ocorreu e ainda assim, não havia sinal de civis ou policiais. Eve, ela murmurou baixinho, lembrando-se dos casos antigos em que os investigadores desapareceram enquanto os investigavam. No entanto, graças ao cara morto, ela conseguiu uma nova informação, LexCorp. Se eles realmente usaram um coração experimental naquele bandido morto, eles devem ter alguma informação sobre ele ou eles próprios podem estar envolvidos nisso ou podem estar envolvidos em experimentos humanos ilegais, usando bandidos como experimentos pagandus. Mas isso não era algo para discutir aqui, a questão principal agora era Sam. De repente algumas granadas rolaram perto de seus pés. Antes que ela pudesse reagir, elas explodiram, seguidas por alguns mísseis RPG atingindo-a, jogando-a para longe da ponte. Os 2 bandidos inconscientes foram fritos naquela explosão. Alice voou no ar, examinando seus arredores. Eu acho que não letal não é uma opção aqui, hein? Ela marcou mais 4 bandidos que acabaram de chegar ao local e um helicóptero de prontidão, esperando o momento oportuno para atacá-la novamente. Um atirador está mirando o rifle nela do helicóptero. Sugiro que deixemos a zona civil e saiamos dos limites da cidade para minimizar os danos. Jarvis ofereceu sua sugestão. Vamos, Alice voou em direção aos arredores da cidade. Ela podia ver as luzes vermelhas e azuis dos veículos do GCPD se aproximando da cena. O piloto do helicóptero percebeu o perigo e disse aos seus capangas no chão para recuarem, pois agora eles a perseguiriam no ar. Voar em um traje não é algo fácil para uma novata como ela, mesmo com o link neural.
Ela tem que desviar das balas que se aproximam. O movimento errado pode resultar em ser derrubada por elas. Felizmente para ela, Jarvis está ajudando-a com a navegação em voo e coordenando seus movimentos. Graças a ele, ela desviou dos tiros de precisão por muito pouco. O piloto manobrou o helicóptero perfeitamente, atingindo Alice com um míssil, mas o campo de força foi ativado, absorvendo o impacto. Boa tentativa, Alice deu uma volta no ar, antes de aumentar sua velocidade, claro que sim. Isso é muito divertido. Ela gritou. Ela nunca se sentiu tão poderosa e livre em sua vida. Um humano nunca poderia sonhar em receber o impacto contundente de mísseis ou balas e sair ileso. Este momento a fez lembrar de uma frase que ela leu uma vez em um romance. Era, voe alto, como um deus, e ela se sente como um deus. Ela voou para fora da cidade e parou, encarando o helicóptero que se aproximava. Tudo bem, vamos fazer barulho, certo? Ela selecionou 10 mísseis teleguiados da categoria de armas e mirou no inimigo, esperando o momento perfeito para atacar. Por mais que eu quisesse prender alguns dos capangas para interrogatório, não posso, já que vocês serão mortos pela sua organização ou escaparão por brechas legais. Então vou pegar nosso novato. O que é isso? Ela notou outra pessoa de terno voando direto para o helicóptero e saindo com o atirador, Batman. Ela sorriu por trás do capacete, enquanto o outro traje lhe dava um sinal de positivo, te peguei. Hora de alguns fogos de artifício. Ela lançou os mísseis. 10 mini-mísseis voaram de seus dedos e dispararam em direção ao helicóptero, detonando no casco do alvo e rasgando o metal em pedaços. A explosão foi enorme, espalhando chamas em todas as direções, e pedaços de detritos de metal voaram para todos os lados. Capítulo 93. 2 horas depois? Localização. Base subterrânea? Então esta é sua base secreta? Alice disse enquanto olhava ao redor da base com admiração. Você me disse que era rico, mas isto é uma loucura. O lugar parecia um grande laboratório cheio de máquinas sofisticadas e um pouco de uma oficina. Vários tipos de armamento que ela só tinha visto na ficção estavam empilhados por todo lado e alguns dispositivos que ela não conseguia reconhecer. Em suma, era uma vitrine cara de tecnologias avançadas e provavelmente as mais mortais. O quê? Surpreso? Batman sorriu enquanto colocava o atirador inconsciente em uma cadeira e o algemava com algemas elétricas. Nenhum humano consegue se livrar dela sem ser eletrocutado. E isso também diminui o poder dos meta-humanos. Sim. Eu me sinto deslocada aqui. Quer dizer, eu nunca pensei que ficaria no esconderijo do Batman. Uma pergunta rápida. Por que você me trouxe aqui? Você poderia ter pegado o bandido e investigado você mesma. E se eu expor seu esconderijo chique? Ela se sentou em um banco próximo e trocou a armadura para o modo pulseira. Os nanites se retraíram e se transformaram, mudando para uma pulseira que estava em seu pulso. Porque eu confio em você. E seria triste ver você se matando lá fora. Eu disse para você tomar cuidado, não disse? Ele tirou 2 garrafas de cerveja do freezer e ofereceu uma para Alice. Obrigado. Então, como foi? Voando por aí e chutando traseiros? Ele sentou na cadeira em sua armadura. Foi incrível. Ela respondeu depois de tomar um gole de cerveja. Eu nunca me senti tão poderosa antes. Quero dizer, eu era à prova de balas e de foguetes e voava como um jato. Oh, o quanto eu vou me gabar desse dia para meus futuros filhos. Oh, o quanto eu vou me gabar disso para todos quando eu ficar velha e senil. Ela sorriu de orelha a orelha, pensando em quão bem ela se sentia naquele momento. Batman riu enquanto se levantava. Fico feliz em saber. Então, que tal começarmos nosso pequeno interrogatório? Tenho certeza de que nosso amigo atirador aqui tem muitas respostas. E ele vai nos dar cada pedacinho delas. Ele andou em direção ao homem de máscara e abriu. Então, o homem que nunca erra errou muitos tiros. Pistoleiro, ou devo chamá-lo de Floyd Lawton? Foda-se. O atirador gritou, olhando para Alice e depois de volta para Batman. Ei, não é legal xingar uma mulher. O que você é? Um adolescente rebelde passando pela puberdade. Alice balançou o dedo indicador enquanto o castigava de forma brincalhona. Que tal eu explodir suas bolas de merda, hein? Ela sorriu e transformou os nanites em um lançador de granadas e mirou na virilha dele. Você gostaria disso, ou talvez você goste um pouco mais pervertido. Que tal um lança-chamas? Eu adoraria ver você dançar e cantar enquanto eu aço seu membro e suas bolas. Não precisa disso, Batman a impediu de blefar. Ele não é um inimigo, apenas um homem em uma situação difícil. Ele tocou sua cabeça careca. Os nanites se transformaram em fios finos e entraram no corpo de Deadshot através de seus olhos e nariz, atingindo diretamente seu cérebro. Pare! Que porra é essa? Guy? Pistoleiro gritou enquanto se debatia na cadeira. Pare. Só vai levar alguns minutos, respondeu Batman, sem soltá-lo. É melhor você relaxar se não quiser virar um vegetal. Ele colocou uma mão no ombro de Pistoleiro. Você quer ser livre, ou continuar escravo dela para sempre? Suas palavras o fizeram parar. Pistoleiro cerrou os dentes, suportando a dor intensa. Os fios entraram mais fundo em seu cérebro, atingindo um pequeno explosivo que foi instalado cirurgicamente ali por Amanda Waller. O que você está fazendo com ele? Alice perguntou. O dispositivo implantado em seu cérebro o impede de trair Amanda Waller ou trair sua missão. Um pequeno desvio da missão e bum! Ele se transformará em um prato de carne. Ela segue seus rastros como uma perseguidora assustadora e provavelmente está mantendo sua família como refém, indiretamente ameaçando-o a trabalhar para ela. Batman respondeu. Você estará livre, Floyd. Não precisa mais temê-la.
você não pode me ajudar. Ela é intocável. O povo dela está em todo lugar. Minha família estará em perigo. O futuro da minha filha. Ele estava em pânico quando a pequena bomba dentro de seu cérebro começou a se desativar. Os nanites equipados com Jarvis permitiram que ele contornasse a proteção da bomba e a desabilitasse sem explodir seu cérebro. Ela desintegrou a bomba em partículas de poeira enquanto os nanites as absorviam. Os fios de nanite saíram lentamente de seu corpo e Batman reconstruiu a bomba de volta em sua palma. Ele a colocou na mesa diante de Deadshot. Porra! Ele balançou a cabeça enquanto seus olhos recuperavam o foco e ele percebeu o que estava acontecendo. Eu darei tudo o que sua filha precisa. Educação, despesas médicas, um lar e proteção. Nem Valer poderá tocar em um fio de cabelo dela. Batman explicou. Mas vocês precisam de informações sobre os crimes recentes em Gotham, disse Pistoleiro enquanto olhava para Batman e Alice. Ah não, acho que você está entendendo algo errado aqui. Não é que eu queira o que você sabe, é que você vai me contar tudo o que sabe por sua própria vontade se quiser ver isso. Ele pegou a pequena bomba da mesa na cabeça de Valer. Ele transformou um controle remoto dos nanites. Isso e o futuro da sua filha em suas mãos. Ele colocou na mesa e o desalgemou. A escolha é sua. Torne-se um herói aos olhos da sua filha ou viva o resto da sua vida nas sombras do crime. Escolha seu veneno. Porra, tudo bem, tudo bem. Vou te contar tudo o que sei, mas minha filha vem primeiro. Valer deve saber que eu me tornei um desonesto, já que você tirou essa coisa da minha cabeça, Pistoleiro respondeu depois de pensar um pouco. Eu discordaria. Batman caminhou em direção ao computador e digitou alguns comandos. É isso que Valer e o resto do mundo estão vendo agora. Ele puxou a filmagem que Jarvis criou e a exibiu na frente dele. Nessa filmagem, a bomba na cabeça de Deadshot detonou e explodiu seu rosto no momento em que ele foi capturado. Ela puxou o gatilho? Ele disse enquanto seu coração quase saltava para fora do peito. Ele levou um momento para se acalmar, pois sabia que tinha outra chance de uma vida boa. Sim. Bem, pelo menos isso teria acontecido se minha inteligência artificial não tivesse hackeado o sistema dela e mostrado o que ela queria ver. E nós nos certificamos de esconder cada traço de você estar viva. Parabéns, você está oficialmente morta para o resto do mundo. Ele digitou alguns comandos e puxou a filmagem ao vivo da sede de Valer. Ela estava sentada em seu escritório, fazendo algumas ligações. Ela parecia muito brava. Aquela vadia. Pistoleiro disse entre dentes, sabe, vamos lá. Ajude-me a derrubar Valer e eu lhe contarei tudo o que sei sobre Eve. E aceitarei sua oferta de ser um herói. Mas eu quero estar lá na frente de Valer, antes que ela dê seu último suspiro. Eu quero olhar em seus olhos e dizer a ela, você não mexa com a minha família, ponto. Feito. Batman sorriu, acho que seria a coisa mais satisfatória. E eu sempre poderia usar uma boa ajuda. Ele acenou para Pistoleiro e deu um aceno de cabeça para Alice. Mas você sabe o que aconteceria se ela morresse, certo? É, eu sei. O governo vai encontrar outro fantoche para substituí-la. Então, ele se virou para Alice. E você? Você é uma policial, e eu tentei te matar e agora estamos falando sobre assassinar um agente do governo que não hesita em tomar decisões boas ou ruins e mantém bastardos malignos como nós na linha. Você não quer me entregar? É seu trabalho, sabia? Sim. Bem, é meu trabalho, mas não é um livro de regras do que é certo ou errado. Meu pai tirou a própria vida graças a Eve quando eu era apenas uma criança. Eu prometi naquele dia fazê-los pagar e derrubá-los, e você sabe o que? Foda-se. Agente do governo ou não, ela é parente deles. Então, antes de explodir a cabeça dela, descubra o que ela sabe sobre eles. Porque se ela sabe de alguma coisa, eu quero que ela conte até a última gota disso. Alice engoliu o resto de sua cerveja antes de jogá-la na lata de lixo. Ah, e Pistoleiro. Ela se virou para ele e olhou diretamente em seus olhos. Sim? Eu vou te matar, da próxima vez que você apontar sua arma para mim. Ela deu um sorriso e se virou para Batman. Oh, eu quase esqueci. Havia um bandido com um coração artificial feito pela LexCorp. Você acha que eles também estão envolvidos nessa merda? Eu fiz algumas pesquisas no servidor deles e não encontrei nada de atividade do Eve, mas nas últimas semanas, eles têm enviado plutônio de alta qualidade para Star City. Legalmente, é claro. Foi difícil rastreá-los. Mas olha aqui, ele mudou as imagens holográficas que mostravam algumas pessoas suspeitas descarregando os contêineres em uma instalação enorme e segura. Há uma coisa enorme parecida com uma nave espacial no meio da zona restrita. Que porra é essa? Alice apontou para a nave espacial. Capítulo 94. Essa é uma aeronave alienígena que vamos roubar bem debaixo do nariz deles, Batman respondeu com um sorriso confiante. De qualquer forma, isso é assunto para depois. Agora precisamos esclarecer algumas coisas. Ele olhou para Alice. O que você vai fazer agora? Bem, isso depende das informações desse careca. Posso prender Sam, mas ele está morto ou há muito tempo fora do meu alcance. Então, acho que vou agir como sua isca. O Eve ou Valer, quem quer que esteja tentando se livrar de mim, deve pensar que sei de algo importante, certo? Então, duvido que eles desistam só por causa de uma tentativa fracassada. Não. Acho que eles serão mais cuidadosos, enviando alguns pesos pesados ou um grupo da próxima vez, o que não me incomoda. Ela esticou o corpo e estalou o pescoço antes de dizer, e nós os pegaremos e os exporemos ao público. Quanto mais desesperados eles ficam, mais erros eles cometem e podemos expor cada pedacinho de informação de toda a operação. Pistoleiro finalizou por ela. Bingo, Alice respondeu com um sorriso. Bem, esse era o plano por enquanto.
E poderia ter sido melhor se uma certa pessoa tivesse aberto a boca e nos dado mais informações. Ah, porra. Ok, vou só te dar algumas informações para tirar essa bomba da minha cabeça. Pistoleiro cruzou as mãos enquanto começava a explicar. Há 2 naves espaciais. A que você viu é a primeira e a segunda está no controle da Eve. Lex a quer a todo custo, mas a Eve não vai ceder a menos que Lex abra um caminho para eles entrarem em Gotham. Com Pinguim, Máscara Negra e Falcone mortos, o mundo do crime está um caos e a Eve quer tirar vantagem dessa bagunça e trazer de volta os dias sombrios em Gotham. Porra, Batman deu um soco na mesa e foi embora frustrado. Eu não devia ter matado o cara gordo. Então, Lex fez alguns contatos que lhe deram a fórmula para desenvolver pílulas de poder que dão aos humanos normais poderes meta-humanos, continuou o pistoleiro. Agora, Lex aproveitou esta oportunidade de ouro. Ah, ele não pode entrar em Gotham por causa do Batman e dos Waynes. Então, ele decidiu enviar algumas pessoas com poderes meta-humanos para causar caos em Gotham para nos manter ocupados enquanto ele mataria Arrow e engoliria a Queen Consolidate. Em sua empresa, então ele mudaria sua atenção para nós. Os assassinatos recentes devem estar relacionados a esses comedores de pílulas de poder. Batman completou a frase de Deadshot e olhou para Alice. Mas você descobriu algo que pode prejudicar a missão deles. É por isso que eles chegaram a contratar esse cara e abrir fogo em Gotham. Então, o que você sabe sobre os assassinatos recentes que podem fazê-los correr com o rabo entre as pernas? Bem, ela cruzou as mãos e fechou os olhos. Não consigo pensar em nenhuma outra razão além de que eles devem pensar que tenho alguma evidência para rastrear os assassinatos recentes. Batman se virou para Pistoleiro, mas, eu imagino, você está trabalhando como um agente duplo, hein? Contando a Valer sobre Lex e a Eve. Deixe-me adivinhar, Valer foi atrás de Lex e fez um acordo com a Eve, certo? Valer quer aquela nave espacial e ela fará de tudo para obtê-la. Ela não hesitará em matar Lex para obter o que quer. Ele respondeu, não importa para ela quem morrerá no processo, desde que ela possa ter a nave espacial em suas mãos. Essa é toda a informação que posso lhe dar, agora. Então, quando você vai ver a segurança da minha filha e todas essas coisas que você prometeu? Ele perguntou. Eles já estão em boas mãos. Valer ou qualquer um não conseguirá chegar perto dela. Sua filha irá para Harvard no ano que vem. Eu providenciei todas as coisas necessárias para ela. Ou se ela quiser seguir outros campos além da educação, estou pronto para providenciar isso também, ele respondeu. O que mais você quer? Ela gosta de ciência da computação, sabe, codificação e todas essas coisas. Floyd sorriu como uma criança. Bárbara Gordon, ele abriu o perfil de Bárbara na tela do computador. Ela vai dar aulas para ela se é isso que sua filha quer. Ela é a melhor. Ah, e não se preocupe com dinheiro, comida, aluguel ou carros. Ele digitou algo, e aí vamos nós. Ela acabou de ganhar 5 milhões no cartão de sorteio que ela ganhou no supermercado. Ele sorriu enquanto dizia dinheiro branco, imposto pago. Então não haverá problema algum. Então, você quer conhecê-la, certo? É, mas eu sei que não é seguro. Então, vou ficar quieto por enquanto, sabe? Deixe que ela tenha uma vida pacífica. Ele sorriu com os olhos brilhando como se fossem deixar as lágrimas rolarem a qualquer momento. Se é isso que você quer, Batman tirou uma chave e um smartphone. Pegue. Chave para sua nova casa. Você encontrará todas as necessidades lá. Tenho certeza de que você sabe se disfarçar, certo? Então fique quieto por um tempo, até eu cuidar dessa bagunça. Floyd pegou as coisas, obrigado. Ele se levantou e estava prestes a ir embora, mas parou de repente. Se precisar de ajuda, me avise. Ele olhou para Alice. Desculpe por mirar na sua cabeça. Vá para casa, careca. Ela acenou com a mão enquanto se recostava na cadeira. Não sinta muita falta de mim. Ele sorriu antes de ir embora. Então, lembra de alguma coisa? Batman perguntou a Alice, que estava perdida em seus pensamentos. Não, nada me vem à mente. Ela se levantou da cadeira, socando o punho na palma da mão, tentando lembrar o que poderia levá-la a ter um confronto com a colmeia. Porra, deve ser algum tipo de evidência, algo importante. Mas eu simplesmente não sei o que é isso. Ela começou a andar em direção ao laboratório e espiou lá dentro. Que porra? Ela ficou chocada ao ver 3 caras inconscientes enrolados em vinhas e as gigantes Venus Flytraps se contorcendo ao redor deles. Os caras relacionados ao caso do assassinato da planta. Eles tentaram matar um associado meu então, agora eles estão pagando o preço por seus atos. Então, vamos pegar alguns lanches. Você está com fome? Ele perguntou. Você está brincando comigo? Ela parecia séria. Você está fazendo experimentos com eles? Porra, como policial ela não deveria aprovar essas coisas. Mas considerando toda a merda que está acontecendo ultimamente e o quão profundo tudo parecia ser, ela não queria se importar com nenhuma regra agora. Uma cura para o câncer, ele respondeu, e eu não acho que alguém se importaria com alguns gangster ou traficantes de drogas então. O que há de errado em tentar encontrar algumas respostas e ao mesmo tempo curar este mundo de uma doença fatal? Pelo menos eles contribuiriam para este mundo com sua morte de uma maneira diferente. E se eles sobreviverem, eu prometo deixar o GCPD tê-los, ok? Acho que é tarde demais para lhe dar qualquer sermão sobre regras, ela suspirou, balançando a cabeça. E aquelas plantas? Talvez eu te conte se você se juntar ao meu time de heróis, mas se não, bem então. Batman respondeu com um sorriso brincalhão enquanto se afastava. Vamos dar uma mordida. Ela suspirou. Por que tenho essa sensação de que você será a minha morte? Oh, eu nunca.
Nem em 1 milhão de anos, ele respondeu das escadas. Como eu poderia testemunhar uma mulher tão linda e durona morrer pelas minhas mãos, certo? Ele perguntou enquanto ia em direção à pequena cozinha para encontrar alguns lanches. Brincadeiras à parte, acho que pode estar relacionado à morte do seu pai. Tentei encontrar informações sobre ele, mas está tudo limpo. Mas ainda pode haver algumas cópias impressas dos documentos espalhadas por aí. Ele abriu um saco de batatas fritas, então que tal você dar uma olhada nos casos em que seu pai estava trabalhando antes, sabe? Você acha que eu não tentei descobrir? Até as cópias impressas sumiram. Ela perguntou com uma carranca. Então, um beco sem saída, hein? Batman suspirou e jogou um saco de batatas fritas em Alice. Ela o pegou e pegou uma lata de refrigerante do freezer. Bem, não importa. Nós vamos derrubar Valer, Luthor e Eve em um único movimento e é isso. Você faz parecer que é muito fácil. Ela sentou-se ao lado dele, pegando algumas batatas fritas. Eu posso, mas o resultado seria, bem bagunçado. Batman respondeu enquanto mordia as batatas fritas. Se eu expor Valer, o inferno vai se soltar. Haverá muitos ovos podres, mesmo entre os mocinhos, e não será fácil limpar todos eles. É por isso que precisamos fazer isso de forma inteligente e temos um plano. Quanto a Luthor, assumir sua empresa é fácil, mas não é tão fácil controlar todas as cordas que estão emaranhadas atrás daquele homem. Ele é pior que Valer. E quanto a Eve, estou esperando Jarvis terminar sua atualização, então estamos prontos para ir. Ele explicou. Vai ser uma longa viagem. Ela esticou os braços no ar. Amanhã de manhã vai ser um pesadelo. Preciso de uma boa noite de sono. O telefone dela tocou. Uma mensagem do GCPD. Ele sobreviveu. Porra. Bem, não vou dormir hoje à noite. Tenho que ir. Eles recuperaram meu carro e agora estão me procurando. Como vou explicar isso a eles? Só diga que eu te salvei. Deve tirar a pressão dos seus ombros e quanto aos bandidos mortos, disfarce como uma briga de gangues ou algo assim. As câmeras de segurança estão quebradas naquela área, então não se preocupe. Batman respondeu com um sorriso. E mantenha essa pulseira por perto, ok? Pode deixar. Preciso de uma carona, ela perguntou. Vamos. Capítulo 95. É a Avenida Azul? Selina bocejou enquanto estacionava o carro a alguns quilômetros de Bloodaven. Ela se virou para Pamela, que estava rastreando o sinal. Aqui estamos. Quer tirar um cochilo? Era uma longa viagem de Gotham, e Selina veio sem descansar de sua missão anterior, então seu corpo gritava por um descanso. Acho que deveríamos. Vamos encontrar um motel e comer alguma coisa. Pamela sentiu, vendo quão cansada sua amiga parecia. Sim, estou cansada pra caralho, ela bocejou enquanto ligava o carro, dirigindo em direção a Bloodaven. Então, ela está se escondendo aqui, certo? Selina perguntou enquanto olhava para a aba de rastreamento. Sim, mas não precisa se apressar. Vamos comer alguma coisa e descansar. Então iremos atrás dela. Pamela respondeu, olhando-a com preocupação. Não se canse. Selina dirigiu pela entrada da cidade e olhou ao redor. Era uma área remota com o lugar em ruínas. Se alguém fosse cometer um crime aqui, dificilmente levantaria suspeitas. Depois de passear por algum tempo, Pamela notou um restaurante relativamente agradável e sugeriu que parassem e comessem alguma coisa. Eram cerca de 7 da manhã, mas a rua parecia quase vazia. Quando as duas mulheres entraram no restaurante, viram que estava quase deserto, sem ninguém, exceto o único garçom de pé atrás do balcão. A garota não parecia ter mais de 20 anos e seus olhos castanhos escuros continuavam olhando entre eles com curiosidade. Deve ser porque em uma cidade pequena e quase atrasada como esta, seria incomum ver dois rostos novos em uma hora tão cedo. Selina olhou para a garota sorrindo, 2 hambúrgueres de frango, batatas fritas e uma coca. Ela se virou para Pamela. O que você quer? Limonada e omelete servirão, acrescentou Pamela, sorrindo para ela também, na esperança de dissipar qualquer possível tensão. Claro. Sente-se. O garçom estava prestes a sair para preparar o pedido, mas Selina perguntou. Ei, você pode nos dizer qual motel é melhor por aqui? Ela olhou para ela. Estamos meio cansados depois da nossa viagem. A garota voltou seu olhar para eles e deu um grande sorriso a Selina. Bem, nós temos quartos lá em cima também. Ela apontou para o segundo andar, onde 2 pequenas placas podiam ser vistas dizendo alugue quarto em pequenas letras vermelhas. Eles não são tão ruins. Perfeito. 1 quarto e 2 camas. Pamela deu um sorriso doce, e a garota assentiu para elas. Ela entrou e voltou com uma chave. Aqui está. $40 por um dia e $40 pela comida. Você gostaria de pagar adiantado ou no final? Pamela pegou sua bolsa. Aqui está. E uma gorjeta para você. Ela entregou a ela uma nota de $100. A garçonete olhou para a conta com os olhos arregalados, mas não disse nada enquanto colocava a chave na mesa e pegava o dinheiro. De nada. Vou levar seus pedidos para o seu quarto. Aproveite sua estadia. Depois de comerem e descansarem por algumas horas, eles retomaram a missão de rastrear Lisa. Os dois sentaram na cama e olharam para a aba. Você notou algo estranho? Lisa não saiu deste lugar desde ontem. Ou é uma armadilha ou alguém fez isso com ela. Selina se virou para Pamela, perguntando com preocupação. Pamela levantou os olhos do telefone. Bem, descobriremos em breve. Ela se levantou, hora de ver qual é o plano dela. Elas deixaram o motel e caminharam em direção à localização de Lisa. Era mais para dentro da cidade, no bairro de favelas, com muitos prédios quebrados ao redor da área.
Quando as duas mulheres finalmente chegaram à localização delas, Celina notou que era um armazém com apenas uma pequena porta enferrujada visível de fora. Havia barcos velhos, fios de aço e caixas por todo lugar, criando uma cerca inexpugnável ao redor. Vamos andar pela vizinhança por enquanto e ver se há alguma mudança no movimento dos rastreadores ou se há algum sujeito se escondendo e mantendo os olhos em nós. Celina disse a Pamela enquanto se afastava do local. Pamela a seguiu, sem dizer nada enquanto as duas começaram a explorar os arredores. Enquanto circulavam o armazém, eles não viram nada de valor, exceto prédios velhos e abandonados e pessoas de aparência suspeita por perto. Alguns moradores de rua estavam fumando drogas e merda. Alguns deles estavam vomitando por beber em excesso e havia prostitutas aqui e ali. Prostitutas de manhã? Quem diabos vem tão cedo para foder? Pamela comentou com um olhar incrédulo. Celina sorriu, hahaha, elas não são apenas prostitutas, mas também vendem informações que coletaram ontem à noite, para quem puder pagar por elas. Elas caminharam de volta para a frente do armazém depois de quase uma hora inspecionando a área e notaram dois homens sentados na esquina da rua, bebendo uísque enquanto jogavam cartas. 6. Tanta bebida matinal. O que diabos há de errado com esse lugar? Não é de se espantar que essa cidade esteja desmoronando, Celina balançou a cabeça em desgosto. Essa é a melhor parte. Agora ninguém pode suspeitar de você. Pamela olhou ao redor, ninguém dá a mínima aqui para a lei ou o que quer que você faça. Então, um lugar perfeito para se esconder e fazer o que quiser. Mas esses caras parecem um pouco estranhos. Algo não me parece certo sobre eles. Seu olhar pousou nos dois homens. O olhar afiado de Celina notou como os dois estavam vestidos, que eram muito bem cuidados para uma cidade de favela obscura como esta. Bem, deixe comigo. Pamela usou seu spray sedutor de feromonil, e os dois homens foram imediatamente atingidos por seus efeitos. Os dois pararam de tocar e olharam para ela. Em seus olhos, as duas garotas diante deles eram as criaturas mais bonitas que eles já tinham visto. Oh, moças, como podemos ser úteis? Um dos rapazes pulou do assento e perguntou a Pamela com uma voz aguda e sedutora. Não liguem para o careca. O outro cara se levantou e ajeitou suas roupas. O que uma deusa como você está fazendo em um lugar tão ruim como esse? Vamos nos livrar desse cara e eu vou dar a vocês um momento incrível. Ele piscou para eles. O que devemos fazer? Vocês dois são tão másculos, totalmente diferentes de todos esses idiotas por aqui. Pamela arrulhou. Celina suprimiu o riso ao ver as reações dos dois homens perplexos. Que tal vocês dois nos levarem para um lugar melhor, MMM? Celina colocou o braço em volta do ombro de Pamela enquanto perguntava aos homens. Talvez naquele armazém onde ninguém nos perturbaria e nós mostraríamos a vocês dois garotos travessos o paraíso. Ela disse enquanto os homens estavam chocados demais para falar. Mas, o careca tentou dizer algo, mas, sem mas. Ou você não vai conseguir essas bundas, Pamela disse sedutoramente, agarrando o cara pelo colarinho e puxando-o para si. Celina agarrou a mão do outro cara, e as duas garotas caminharam em direção ao armazém. Bem, pelo menos é isso que elas estão imaginando naquela alucinação enquanto caminham diante das garotas. Eles levaram as meninas para o próximo prédio ao lado do armazém. Havia um alçapão que levava a uma escada no porão. Celina e Pamela se entreolharam enquanto os dois homens as guiavam para o armazém através de um túnel subterrâneo. Pamela já havia se transformado em Eve e continuava invocando pequenas plantas ao redor delas enquanto caminhavam pelo túnel. Celina já havia usado seu traje nanite, se preparando para o que quer que viesse até ela. Eles estavam em movimento por 10 minutos antes de finalmente chegarem ao subsolo do armazém. Havia mais guardas lá dentro. Havia cerca de 20 homens parados ao redor do armazém jogando cartas e não fazendo nada. Hahaha. Olha esses dois, filhos da puta trouxeram putas, um dos homens riu, olhando para Eve. Ele se levantou e andou em direção aos dois, agarrando o braço de Pamela. Gente, é hora de um pouco, hein? Mas antes que o homem pudesse terminar, ela tirou 2 vinhas no cara e perfurou seu peito. Sim, é hora de se divertir um pouco. Ela rasgou suas costelas como um predador selvagem rasgando carne, a diversão de arrancar suas costelas e devorar seu coração. Aproveite. Uma videira perfurou seu coração e lentamente se retraiu enquanto carregava o coração do cara morto para fora de seu peito. Ela convocou uma gigante Venus Flytrap como de costume e a alimentou com o coração como se fosse um deleite. O resto dos homens pularam de pé e apontaram suas armas para ela. Ah, homens, ela soprou um beijo no ar. Instantaneamente uma névoa de pólen verde varreu a área do nada enquanto Eve usava o mesmo pólen sedutor de seu corpo, fazendo com que os homens parassem seus movimentos. Hahaha. Olhe para os rostos deles. Hilário. Ela olhou para Celina que já estava parada do lado oposto balançando a cabeça. O quê? Só mantém alguns vivos para interrogatório, ok? Celina andou em direção a ela e chutou um dos homens para longe. Ele caiu de costas como uma boneca de pano. Eu sei, é por isso que eu vou matar apenas alguns e manter os 2 primeiros vivos. Viu? Eu sou atenciosa. Ela apontou para os 2 caras que agora estavam se beijando e se abraçando, alheios ao mundo ao redor deles. Droga, Eve. Pare com isso. Celina revirou os olhos e começou a nocautear o resto dos caras com um movimento rápido. O resto deles caiu em um piscar de olhos e agora estava inconsciente ao redor deles. Hahaha. Tudo bem, acho que me diverti. Ela olhou para sua mão. 2 videiras saíram de seu pulso e perfuraram os pescoços dos 2 caras, matando-os instantaneamente.
Em alguns minutos 30 caras estavam mortos naquela enorme base subterrânea, incapazes de resistir. Bem, pelo menos eles morreram felizes, tendo cumprido seus últimos desejos de ter o sexo mais quente de suas vidas antes de sua morte. Agora, o que temos aqui? Selina notou uma porta secreta na parede. Permita-me. Eve usou suas videiras para puxar a porta de aço como um dente e olhou para o que estava além. Uma sala, quase como um laboratório com muitas máquinas e recipientes de vidro com diferentes tipos de órgãos humanos. No final do laboratório estava Lisa. Seu corpo estava amarrado a uma cama de aço, bem, o que sobrou dela. Merda. Exatamente como temíamos, suspirou Selina. O corpo de Lisa foi esfolado e cortado antes que alguém começasse a reorganizar sua anatomia, dando a ela uma forma totalmente diferente. Parecia uma obra de Frankenstein. Apenas sua cabeça permaneceu intacta, como se alguém quisesse salvá-la para o final. Havia vestígios de lágrimas ao redor de seus olhos. Aquela aberração a abriu viva, Eve comentou enquanto inspecionava seu corpo. Que morte cruel ela deve ter sofrido. O que esse cara estava tentando fazer? Transformar humanos como ela, ou apenas uma obra de arte fodida? Este lugar parece um laboratório para aberrações. Selina abriu a pele do peito de Lisa e notou que órgãos artificiais haviam sido instalados em seu corpo. Capítulo 96. Localização. Base subterrânea? Selina e Eve explicaram tudo a Bruce e Diana sobre o que encontraram no laboratório escondido. Elas até trouxeram de volta o corpo de Lisa, arquivos e tudo que achavam que poderia fornecer uma pista sobre essa bagunça de merda. Bruce passou o dia inteiro examinando-os e rabiscando algo em seu pequeno diário, algo que ele faz para analisar qualquer coisa que ache útil. Finalmente, Bruce concluiu após horas de estudo minucioso do corpo mutante de Lisa e de todos os arquivos. Lex Luthor está eliminando todos relacionados a esse novo projeto de transplante de órgãos artificiais. Ele retirou as vítimas mortas até agora que foram mortas, linchadas, cortadas e costuradas novamente, começou a explicar. Todos eles em algum momento de suas vidas entraram em contato uns com os outros e com o pessoal relacionado ao projeto de órgãos artificiais. As vítimas sabiam disso e tentaram impedir ou chantagear Luthor de fazer experimentos humanos. Mas Luthor os estava pagando por quase 2 anos como parte de uma chantagem para silenciá-los. Mas como ele matou todos os alvos, há poucos motivos. Bruce abriu as varreduras do corpo de Lisa na projeção holográfica enquanto falava. Ele aperfeiçoou o procedimento e está pronto para torná-lo público. Mas os manifestantes podem tentar arrancar mais dinheiro dele, daí sua urgência em matar todas essas pessoas. Ou ele não quer manter nenhum estrangulador que possa ligá-lo a experimentos humanos ilegais, ou alguém pode ter recusado dinheiro. Sabendo dos efeitos colaterais fatais de tal transplante e tentado vazar a informação, então ele foi forçado a matar todos os alvos antes que alguém mais tentasse fazer algo engraçado. Ele destacou os efeitos colaterais do implante de órgãos artificiais em um corpo humano com pontos vermelhos no holograma de Lisa. Você precisará replantar novos órgãos artificiais a cada 1 ou 2 anos, dependendo da qualidade do implante. O custo é ridiculamente alto e pode levar você à falência. Além disso, uma vez que você substitui um órgão, por exemplo, um pulmão, o órgão transplantado pode ser rejeitado pelos outros órgãos ou pode rejeitar outros órgãos. No momento eles estão usando um soro para suprimir o efeito colateral, uma solução temporária. Mas aquele com o transplante terá que tomar esse soro enquanto viver, o que novamente é muito caro. Se eles não tomarem, bam. Bruce deu um soco na palma da mão. Falência instantânea de órgãos e morte em minutos. Pamela completou sua frase. Exatamente. Bruce assentiu. Agora a pergunta que você pode estar se fazendo é: por que Luthor queria roubar a planta Eve mutante? Embora seja venenoso, suas flores e frutos podem ser usados para sintetizar uma cura permanente para os efeitos colaterais. O que pode impedir Luthor de ganhar dinheiro, certo? Eve respondeu à pergunta de Bruce. Exatamente. Ele assentiu, e está na minha empresa, a Wayne Enterprise. Como Luthor poderia ficar parado depois de saber que sua empresa rival detém o veneno para destruir seus anos de pesquisa e impedi-lo de ganhar dinheiro? Ele sabia que no momento em que os efeitos colaterais se tornassem públicos e algumas mortes acontecessem, nós entraríamos em cena com a cura permanente. Então ele perderia muito. Daí sua tentativa de roubar a planta e eliminar aqueles que mais sabem sobre a planta. O filho da puta até matou seu próprio espião que tentou ficar de olho em Pan. E aposto que ele tem uma boa parcela de políticos no bolso de trás também para manter o novo projeto seguro, mesmo que se tornasse público. Houve um momento de pausa enquanto todos tentavam processar a verdade. Então o Eve e tudo. Porra, ele quer eliminar tudo de uma vez agora que tem apoio do Eve e provavelmente, de valer também. Selina resumiu primeiro. Se livrar dos elos entre a equipe morta do projeto e o projeto, e segundo, se livrar de quaisquer ameaças em potencial. Exatamente. Bruce fechou o holograma e recostou-se na cadeira. Ele tentará derrubar a Wayne Enterprise a seguir, agora que se livrou de todos aqueles elos irritantes. E com a ajuda de Valer, ele conseguirá isso. Nós somos apenas seus próximos alvos. O marionetista virá atrás da minha família e os bandidos com aquelas pílulas de poder virão atrás do Batman. Ha. Lex Luthor realmente jogou grande dessa vez. Qual é o plano? Diana perguntou. Aquele homem vil deve morrer, dolorosamente. Confie em mim, ele vai morrer, dolorosamente. Nós faremos nossa mudança em 2 dias.
Agora mesmo, eu preciso de ajuda. Bruce se levantou e andou até sua mesa. Há um limite para o que meu corpo humano pode suportar. Sem minha armadura e tecnologia, eu sou apenas um cara normal. É por isso. Ele tirou uma caixa de Super Soldier Serum sintetizado que ele havia aperfeiçoado com algumas melhorias como nanites na corrente sanguínea que são capazes de eliminar todos os efeitos colaterais, além de poder transformar seu corpo em armadura ou arma com apenas um mero pensamento sem perder sua humanidade. Os nanites também são capazes de reconstruir e reparar um corpo ferido em alta velocidade. A coisa mais incrível sobre os nanites é que eles podem se adaptar a qualquer condição, clima ou ambiente e podem até sobreviver no vácuo do espaço por um tempo limitado. Quanto à fonte de energia para alimentá-los, bem, o Lightning Height de Bruce é o suficiente para energizá-los. Mas ele deu um passo além para tornar os nanites autossustentáveis, então, mesmo no pior cenário, ele não morrerá facilmente. O que é isso? Os olhos de Diana se arregalaram enquanto ela olhava para o líquido azul brilhante. Soro do super soldado. Ele vai me transformar em um homem quase imortal ou eu posso morrer ou perder a cabeça e virar um homem louco. Bem, eu executei a simulação algumas centenas de vezes nos últimos meses. 97% de chance de sucesso, Bruce deu de ombros. 3% de chance de te matar, Selina sussurrou, preocupada com a decisão atual de Bruce. Ela quase engasgou ao pensar em Bruce morrendo uma morte dolorosa bem na frente dela. Como ela poderia ficar parada e assistir seu amor morrer na frente dela? Mesmo que a chance seja tão baixa quanto 3%, ela não confiava nesses números de forma alguma. Você tem certeza de que quer fazer isso? Eve parecia preocupada. O pouco tempo que passaram foi precioso para ela. Ela amava aquele homem com todo o seu coração e não conseguia imaginar a ideia de perdê-lo. Se ele morrer, não. Eu não vou permitir. Eu vou primeiro. Selina deu um passo à frente. É meu dever proteger você, mantê-lo seguro. Esse é o nosso acordo, lembre-se. Não vou correr esses 3% de chance. Você me ouviu, Bruce. Deixe-me ir primeiro. Eve agarrou o ombro de Selina. Com meu corpo mutante, tenho mais chances de sobrevivência. Uau. Bruce juntou as mãos para chamar a atenção deles. Calma, eu não estou morrendo. Você não pode simplesmente jogar uma bomba dessas do nada e decidir tudo sozinho. Se algo acontecer com você, eu não vou conseguir me perdoar e como diabos eu vou explicar isso para todo mundo em casa? Selina disse com raiva, agarrando suas golas com os olhos marejados. Ele colocou a caixa na mesa e a puxou para um abraço. Sua mão acariciou o cabelo dela e sussurrou suavemente. E você acha que eu serei capaz de me perdoar se algo acontecer com você, Pamela ou Eve? Você acha que mamãe e papai, Alfred e Maggie vão simplesmente me perdoar e seguir em frente? Não, isso não vai acontecer. Apenas confie em mim como você sempre fez. Eu tenho trabalhado nesses soros desde sempre. Confie em mim. Tudo ficará bem. E eu preparei tudo para o caso, você sabe. Eu tenho protelado isso por dias com medo, mas, então eu percebi, é algo que eu devo fazer. Eu só quero que você e ela fiquem ao meu lado, sim? Demorou um pouco para acalmá-los, então Bruce chamou Diana para a sala ao lado. Aqui. Ele lhe deu um controle remoto. É isso? Ela olhou para a caixa retangular feita de metal branco prateado e um grande botão vermelho no centro. Bem, estou colocando minha vida em suas mãos. Se o processo não for bem sucedido, aquele botão vermelho acenderá. Tudo o que você precisa fazer é apertar isso. Ele gesticulou. Isto é apenas um backup caso algo dê errado. Ele pegou a mão direita dela e colocou o controle remoto nela. Você não pode esperar que eu te mate? Ela gaguejou. Selina e Eve me amam. Não posso deixá-las carregar o fardo. Como minha companheira de equipe e como minha amiga, estou confiando minha vida a você, Diana. Aperte o botão no momento em que ele ficar vermelho ou eu posso simplesmente matar todo mundo perdendo a cabeça. Entendeu? Ela permaneceu em silêncio. Ela apertou o controle remoto com força. Olhando para ele, seu punho tremia levemente. Ela nunca sentiu um fardo tão pesado em seu ombro como este, nem conheceu um humano como Bruce Wayne. Ela lutou em muitas guerras e conheceu muitas pessoas, mas não como este homem parado bem na sua frente, agora. Sua convicção é tão forte e sua mente é assustadora. O peso e o valor da confiança que ele estava dando a ela eram enormes. Ok. Capítulo 97. A máquina de raio Vita que Bruce construiu dentro da base subterrânea secreta é semelhante à que o Dr. Erskine usou na série Capitão América, mas muito maior e futurística. Depois de adicionar os toques finais, Bruce se despiu e entrou na cápsula. Ok, ufa, isso vai doer e eu vou gritar muito, mas não abra o pod, não importa o que aconteça, ok? Lembre-se, não faça nada, não importa o que aconteça. Quando a sincronização chegar a 100%, o pod vai abrir sozinho. Bruce explicou pela última vez antes de Selina amarrar seu corpo firmemente com tiras metálicas dentro do pod. Boa sorte, Bruce, Diana lhe desejou. Eu vou te matar se você morrer em nós, Selina ameaçou enquanto tentava muito não chorar. Ela o beijou profundamente uma última vez. Você cruzou uma realidade e viveu. Então, aconteça o que acontecer, Bruce, é melhor você viver e não virar um maníaco, ok? Você ainda me deve um encontro e aí vi uma noite de filme. Pamela sorriu com um sorrisinho. Sim, eu prometo. Este não é meu primeiro rodeio, moças. Não se preocupem, Bruce riu. Ele confiava em si mesmo. Ele confiava na ciência e em seus próprios cálculos. Ele acreditava que sairia vivo e são. Bem, vejo vocês em breve. Jarvis, inicie o protocolo SSS.
Iniciando o protocolo SSS, ativando o reator ARC-XR2 Eminência. 5, 4, 3, 2, 1. O pod fechou-se quando um grupo de braços robóticos com seringas cheias de soro azul brilhante emergiram das paredes do pod. Um por um, eles perfuraram o corpo de Bruce, injetando soro brilhante. Então um capacete cobriu sua cabeça e pescoço. Selina e Diana assistiram com a respiração suspensa enquanto a contagem regressiva começava. Eve estava monitorando seus sinais vitais através do monitor fora do pod. Após 10 segundos, Bruce gritou dolorosamente dentro do pod enquanto o soro começou a fazer efeito. O soro queimou seu corpo inteiro e ele lutou contra as restrições enquanto gritava dolorosamente. Os corações de Diana e Selina apertaram ao ouvi-lo gritar de dor. Pamela agarrou seus ouvidos com força para bloquear seus gritos dolorosos. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Selina enquanto ela cerrava os dentes com força. Diana apertou o controle remoto com força e fechou os olhos, rezando silenciosamente para que Bruce vivesse em segurança. Arc-Ging. Bruce gritou dolorosamente. Cada centímetro de seu corpo parecia queimar lentamente. Os nanites estavam se ativando e se espalhando por todo seu corpo. O soro estava evoluindo seu corpo rapidamente e transformando suas células para melhorar seus músculos, ossos, tecidos, etc. Ele cerrou os dentes com força enquanto as lágrimas rolavam por seus olhos. O suor escorria como cachoeiras, evaporando imediatamente devido ao calor gerado pelo soro. A luz brilhante que emanava do pod iluminava toda a base subterrânea intensamente. Diana e Selina tiveram que cobrir os olhos. Pamela monitorou seus sinais vitais, mordendo os lábios nervosamente. No momento em que a sincronização atingiu 68%, seus gritos estavam ficando mais altos e dolorosos. O pod tremeu violentamente enquanto ele lutava para explodir, incapaz de suportar tamanha dor. Era como se alguém estivesse despejando lava derretida em suas veias. A luz ficava mais brilhante a cada segundo que passava. Sincronizar 86%. Quanto tempo? Selina não conseguiu deixar de perguntar a Pamela, incapaz de suportar mais os gritos dolorosos de Bruce. 86% de sincronização. Mais alguns minutos, Pamela informou, mordendo os lábios nervosamente. Aguente firme, Bruce. Selina olhou para Diana, que estava sentada de pernas cruzadas em meditação, segurando o controle remoto firmemente com um olhar determinado no rosto. Seus olhos estavam fixos no pod. Para que serve esse controle remoto? Ela perguntou a Diana. Diana não respondeu. Selina entendeu. Bruce deu o controle remoto a ela caso algo acontecesse e o processo falhasse, e ele se tornasse um homem louco. Em tal situação, Diana deve apertar o botão para acabar com sua miséria. Foda-se, Bruce. Selina xingou internamente. Por que diabos você está nos fazendo passar por tudo isso? O tempo passou agonizantemente lento. Pamela estava mordendo os dedos ansiosamente enquanto a sincronização se aproximava de 96%. Sua transformação estava mudando entre sua forma humana e a forma de Eve inconscientemente devido à sua ansiedade. Finalmente, depois de uma espera agonizante, a sincronização chegou a 100%. Bruce parou de lutar quando seus gritos pararam de repente. A luz brilhante que emanava do pod também desapareceu instantaneamente. Fumaça estava subindo da máquina enquanto ela se abria automaticamente. Selina estava prestes a correr e abraçá-lo, mas Diana a envolveu com seu laço e a puxou de volta, não querendo correr riscos, caso Bruce se tornasse violento. Não tenha pressa, ela olhou para Selina. Pamela, não transformada em sua forma Eve, estava ao lado de Diana, pronta para enfrentar Bruce se necessário. Os olhos de Diana estavam no controle remoto enquanto seu dedo pairava sobre o grande botão vermelho. Bruce saiu do casulo ofegante. Seu corpo estava brilhando devido ao suor e vapor estava saindo de seu corpo. Seus olhos estavam brilhando com um tom violeta brilhante, mas fora isso nada parecia errado. Ele caiu de joelhos, bufando pesadamente. Jarvis? Eve chamou hesitante. Escando o sistema concluído. Sinais vitais normais. Nanites estáveis. Nenhum sinal de instabilidade mental. Protocolo SSS 100% bem-sucedido. Jarvis os informou. Diana suspirou de alívio enquanto desativava o laço em volta de Selina. Bruce caiu no chão, inconsciente devido ao pesado pedágio que o processo teve em seu corpo. Selina correu em direção a Bruce e o abraçou com força, chorando. Diana sorriu gentilmente olhando para ela. Pamela caiu de joelhos e acariciou sua testa gentilmente. Graças a Deus, você está vivo, ela sussurrou com lágrimas rolando pelos olhos. 3 dias depois, Bruce acordou com uma dor de cabeça terrível. Ele estava se sentindo extremamente faminto e cansado. Ele olhou para os arredores grog. Era seu quarto em Wayne Manor. Ele agarrou a cabeça. Quanto tempo fiquei inconsciente? Seriam 3 dias, Mestre Bruce Alfred o informou entrando com uma bandeja de comida. Tanto tempo? Meu Deus, minha cabeça, ele gemeu de dor. Alfred colocou a bandeja de comida na mesa lateral e o ajudou a se sentar ereto. Você nos deixou preocupados por um momento, ou devo dizer dias? A senhorita Selina não saía do seu lado nem por um momento e ficava perguntando a Jarvis a cada hora por atualizações sobre sua condição. Bruce bebeu um pouco de suco e comeu frutas com fome. Está tudo bem? Mamãe e papai preocupados, eu acho? É como você diz, Mestre Bruce, Alfred assentiu. Eles também estavam preocupados, mas mais bravos porque você não os informou. Outra palestra chegando, hein? Ele suspirou cansado. De fato, o jovem Mestre Alfred sorriu.
Mas tenho certeza de que eles entendem a razão pela qual você não os informou sobre seu pequeno experimento consigo mesmo. A princesa Diana e a senhorita Pamela explicaram tudo aos seus pais. Então a palestra será um pouco curta dessa vez. Bruce terminou de comer e beber. Alfred o ajudou a se deitar. Diga a eles que falarei com eles assim que descansar um pouco. Farei isso, jovem mestre. O mordomo assentiu e saiu da sala. Levou algumas horas para ele se ajustar ao seu novo corpo. Ele se sentia diferente comparado a antes. Seus sentidos estavam mais aguçados e claros. Sua força e resistência estavam muito além de antes. Ele podia sentir energia correndo por suas veias. Sua mente estava mais clara do que nunca. Ele podia dizer a diferença em si mesmo apenas com um olhar. Ok, vamos ver se os nanites estão funcionando, ele murmurou para si mesmo enquanto focava sua mente. Instantaneamente uma tela virtual apareceu em sua mente ou diante de seus olhos. Ele não conseguia dizer a diferença. As informações começaram a rolar pela tela. Excelente, ele assentiu satisfeito. Ele escolheu transformar seu braço esquerdo em uma arma. Instantaneamente nanites começaram a se mover por seu braço esquerdo formando uma arma preta blindada com linhas violetas atravessando. Bruce sorriu satisfatoriamente enquanto transformava sua mão de volta em uma mão. Em seguida, ele transformou suas pernas em botas de foguete. Os nanites fluíram por suas pernas formando botas de foguete com propulsores violetas. Ele cancelou a transformação e assentiu satisfeito. Tudo funcionou perfeitamente de acordo com suas expectativas. Agora, ele precisava testar suas habilidades de combate. Mas isso pode ser feito mais tarde. Tudo bem, ative o modo de visão do sonar, Bruce ordenou mentalmente. Imediatamente seus arredores se transformaram em um monte de ondas. Ele olhou ao redor para testar sua visão do sonar. Tudo parecia diferente usando a visão do sonar. Bem, ele já tinha usado antes com seu visor, mas agora sem nenhum equipamento parecia diferente. Era mais perfeito do que o visor. Ele cancelou o modo de visão do sonar. Ele saiu da cama. Bate a armadura Mark IV, ele comandou mentalmente. Imediatamente nanites jorraram de seus poros como milhares de pequenos insetos rastejando para fora cobrindo todo o seu corpo em nanosegundos formando uma armadura de morcego Mark IV. Bruce verificou seu reflexo no espelho. Perfeito, ele assentiu satisfeito. A armadura era mais elegante e escura. Mais importante, ela se encaixa perfeitamente com seu físico aprimorado com recursos de última geração totalmente novos e revisados. Ele cancelou a armadura. Os nanites rastejaram de volta para seu corpo em um segundo ou mais. Ele então transformou seu braço direito em uma lâmina. Os nanites formaram uma luva preta e elegante com linhas violetas atravessando o ar. Bruce balançou seu braço testando sua nitidez. Ele cancelou a transformação e assentiu satisfeito. Ei, Skiller, você está bem aí dentro? Ele olhou para seu anel de relâmpago e perguntou à alma que residia lá dentro. Sim, Bruce, Skiller respondeu telepaticamente. Seu corpo parece estranho, no entanto. Sério? Ele levantou as sobrancelhas, surpreso. Sim, posso ver a mudança no seu corpo, explicou Skiller. Suas células parecem diferentes em comparação a antes. Embora eu resida neste anel, ainda posso sentir seu corpo usando o nosso elo psíquico. Suas células passaram por uma mudança enorme. Estou ansiosa para a nossa próxima sessão fumegante. De qualquer forma, agora que você se aprimorou, espero que não tenha se esquecido de mim, certo? Não se preocupe. Fazer clones requer anos. Já terminei 40% do trabalho. Só preciso de mais um ano para terminar os 60% restantes, Bruce garantiu a Skiller. Ótimo. A propósito, parabéns pelo sucesso. Agora você está mais forte do que antes, comentou Skiller. Obrigado. Capítulo 98. Lex Luthor estava sentado em seu escritório, apreciando um copo de uísque envelhecido enquanto observava as ações de sua empresa subirem em seu computador. Ele se sentia tão relaxado e confiante como sempre de que nada poderia dar errado naquela bela manhã. Seus experimentos estão indo bem, seus chantagistas estão sendo cuidados e, em seguida, ele vai engolir todas as Queen Industries, assim como um parasita consumiria seu hospedeiro. Então, ele se livrará de Arrow e depois disso, seria a vez do Batman. Além disso, o estudo da nave espacial está indo bem. Nos próximos meses, ele deve conseguir acesso ao banco de dados principal daquela nave, mas o problema é valer. Como é um projeto conjunto entre a LexCorp e a Argus, ela tem uma parte igual da nave também, o que é realmente frustrante. Bem, não importa. Eu tenho meus próprios métodos. Lex pensou presunçosamente. Em breve. Ele continuou pensando quando, de repente, a porta se abriu e um de seus informantes entrou correndo com uma expressão sombria. Ele estava estacionado em Bloodaven quando as coisas deram errado, e ele se escondeu no esgoto por quase 2 dias antes de rastejar para fora e contatar Lex. Vic, quantas vezes eu tenho que te dizer? Não entre no meu escritório, Lex disse com irritação, já que Vic sempre o interrompe quando algo acontece. Aquele filho da puta louco fudeu tudo, Vic disse enquanto ofegava. Lex franziu a testa primeiro, sente-se e então explique o que exatamente aconteceu lentamente. Ele ordenou e Vic assentiu antes de se sentar. Depois de se acalmar, ele explicou tudo do começo ao fim e a carranca de Lex se aprofundou mais e mais. Aquelas 2 garotas mataram todo mundo e levaram todas as notas de pesquisa junto com o corpo de Lisa. Aquele filho da puta louco cortou ela viva. Tanto sangue e gritos. Eu nunca vi nada assim. Ele a linchou viva e tirou seus órgãos, matando e torturando-a lentamente.
Vic descreveu horrivelmente. Ele substituiu os órgãos dela pelos nossos experimentais artificiais e injetou nela aquelas células mutantes e produtos químicos que estávamos pesquisando recentemente. Mas ela já estava morta. Ele saiu gritando algo sobre ele ter falhado em tornar sua Alice perfeita ou algo assim. Aquele homem inútil. Eu disse a ele para se livrar dela depois que ele terminasse seus experimentos, mas ele se recusou teimosamente e agora olha o que aconteceu. Lex xingou mentalmente. Continue. Ele disse com uma voz fria. Vic engoliu saliva e continuou. Eu me escondi no esgoto por quase 2 dias antes de rastejar para fora. Tentei entrar em contato com você imediatamente, mas você estava ocupado, então tive que vir aqui. Chefe, aquele filho da puta louco é perigoso. Vic sugeriu. Lex acenou com a mão. Chega, me conte mais sobre aquelas 2 garotas que mataram todo mundo. Chefe, elas eram assustadoras. Uma estava usando uma roupa de gato, como aquelas de cosplay, e a outra era verde. Ela estava controlando plantas e vinhas e atirava nelas com as mãos. Vic descreveu com medo. Lex franziu a testa profundamente. Mulher-gato e uma nova meta-humana? Ele se perguntou antes de ordenar a Vic e ninguém reagiu. Ele perguntou. Vic balançou a cabeça. Todo mundo ficou ali parado, atordoado, enquanto eles matavam todos eles. Acho que eles fizeram alguns prisioneiros. Eu tive sorte. Eu estava usando uma máscara e limpando a sala de produtos químicos quando eles atacaram, ele explicou, e Lex balançou a cabeça pensativamente. Reféns. Essa situação é complicada. Agora o Batman vai se envolver. Droga. Meus anos de pesquisa. Preciso pensar em uma maneira de sair disso ou então. Vic, você fez bem. Vá para casa, descanse por enquanto. Vou mandar alguém para guardar sua casa caso algo aconteça. Lex confortou Vic, que assentiu agradecido. Depois que Vic saiu, Lex se serviu de outro copo de uísque envelhecido e bebeu tudo de uma vez antes de esmagar o copo em sua mão com raiva. Sangue escorreu de sua mão, mas ele nem se encolheu. Arg. Ele bateu o punho na mesa de vidro reforçado com raiva. Valer, Queen, Eve, Wayne, Batman. Se não fosse por vocês, por que eu teria que sofrer tanto? Ele gritou com raiva. Os seguranças do lado de fora tremeram ao ouvir o rugido furioso do chefe, mas ninguém ousou entrar e checá-lo. Não posso deixar tudo ir para o lixo. Ele puxou o sangue e os cacos de vidro da palma da mão e pegou o telefone com a mão esquerda. Ele discou um número. Batman virá me buscar mais cedo ou mais tarde, mas ele não vai sair vivo. O telefone tocou 2 vezes antes que alguém o atendesse. Ah, Lex Luthor me ligando pessoalmente. A que devo essa honra? Uma voz fria e zombeteira de um homem respondeu, o que fez o rosto de Lex escurecer. Espantalho, o que você vai levar para matar Batman e seus companheiros? Ele perguntou diretamente. Crane riu levemente antes de dizer, e os produtos químicos de alucinação que você comprou ano passado? Não me diga que você estragou tudo de novo e que dessa vez, em vez de alguns chantagistas, o Batman está vindo atrás de você? Ele zombou de Lex. Lex cerrou os dentes, mas ainda controlou sua raiva. Sim, o que você quiser. Apenas mate o Batman e seus companheiros para mim, ele disse entre dentes. E apague tudo relacionado a LexCorp de sua posse. Crane cantarolou levemente antes de perguntar. Batman, mulher-gato e quem mais? Uma mulher meta-humana que pode controlar plantas, respondeu Lex. Crane cantarolou novamente antes de dizer. Ah, o grande e mau Lex Luthor implorando para que outros limpem sua bagunça. Como é? Ele provocou. Lex agarrou seu telefone com força, mas ainda respondeu. Tanto faz, diga seu preço. Preço. Agora, isso é algo interessante. Vou lhe dizer uma coisa, Sr. Luthor, eu cuidarei deles em troca, preciso de algo em torno de 50 cobaias humanas. Alguns produtos químicos que tenho certeza que você pode providenciar para mim, e algumas peças de maquinário que você tem por aí sem uso na LexCorp. Isso está bom? Crane negociou. Lex franziu a testa. Sujeitos de teste humanos? Para quê? Ele perguntou. Obviamente para experimentos. O que mais? Estou enviando a lista para você. Agora Crane respondeu sarcasticamente, fazendo Lex ranger os dentes. Esse filho da puta louco, dane-se. Contanto que Batman morra e esses registros sejam destruídos, está tudo bem, ele concordou prontamente. Ok, combinado, você terá tudo assim que o trabalho estiver concluído, ele respondeu. Crane riu sinistramente antes de desligar. Lex jogou o telefone fora furiosamente e apertou a palma da mão sangrando com força. Espere, Batman, você vai morrer em breve. Em algum lugar em Gotham, um homem baixo em um terno preto e branco e um chapéu preto um tanto longo estava sentado preguiçosamente em uma cadeira, sorrindo assustadoramente enquanto repassava a filmagem do laboratório em Blue Haven onde Selina e Eve massacraram todo mundo. Oh, que pele macia. Ah, que beleza. Isso me faz querer. Oh, minha Alice. Será que finalmente conseguirei fazer minha Alice? Alicei. Chapeleiro maluco, também conhecido como Jervis Tet, exclamou insanamente enquanto babava no chão. Ele reproduziu a filmagem várias vezes até memorizar cada detalhe da bela figura de Selina. Alicei, eu finalmente te encontrei, Alice. Vou capturar você e te amar para sempre, Alicei. Ele dançava loucamente em seu pequeno porão enquanto olhava para a figura de Selina. Ele parou no meio do caminho com uma expressão séria no rosto. Alice precisa de amigos. Sim, amigos. Ela ficará triste sem os amigos. Eu trarei todos os amigos dela. Sim,
Então, viveremos juntos e felizes para sempre. Ele planejou loucamente enquanto ria loucamente enquanto se virava para os criminosos de baixo nível que ele havia trazido para aquele pequeno buraco dele com controle mental usando hipnose. Vocês se tornarão amigos dela, certo? Certo. Hehehehe. Alicei, eu finalmente vou te tornar perfeita dessa vez, Alicei. Ele ria insanamente enquanto dançava como um lunático. Os criminosos de baixo escalão o encararam sem expressão, sem nenhuma emoção no rosto, pois estavam sob a hipnose de Jervis. A mansão Wayne. Você prometeu que não faria nada perigoso que pudesse machucá-lo. No entanto, você ainda... Marta repreendeu Bruce, que estava sentado na frente dela com uma expressão de desculpas. Thomas suspirou desamparadamente enquanto olhava para sua esposa e filho. Estou perfeitamente bem, no entanto, Bruce murmurou, fazendo Marta olhar para ele e dizer, o que foi isso? Bruce estremeceu ao ver sua expressão de raiva e respondeu obedientemente, nada, mãe. Sinto muito. Ele se desculpou sinceramente. Marta bufou levemente antes de abraçar Bruce, não me assuste assim, ok? Você é muito importante para nós dois, ela disse suavemente enquanto acariciava o cabelo de Bruce. Não ouse se esforçar demais de novo, ok? Ou, eu não vou deixar você entrar em casa, ela ameaçou, fazendo Bruce assentir obedientemente. Thomas sorriu ironicamente ao ver a interação entre mãe e filho. Marta deu um tapinha carinhoso na cabeça de Bruce antes de se levantar. Agora, vá comer alguma coisa. Você parece mais magro do que o normal, ela ordenou a Bruce, que assentiu obedientemente antes de se levantar e ir em direção à mesa de jantar com Thomas. Marta o seguiu enquanto balançava a cabeça desamparadamente, não é fácil ser mãe. Bruce olhou para o pai. Ideia do Alfred, sussurrou Thomas. Obrigado, Alfred. Bruce olhou para o velho mordomo com uma expressão grata. Alfred deu a ele um leve aceno com um sorriso no rosto. Capítulo 99. Base subterrânea? Esses dois já abriram a boca? Bruce perguntou a Eve, que estava interrogando os dois bandidos que ela e Selina capturaram em Bloodaven. Mas eles são só uns músculos contratados trabalhando para um médico lunático que ficava cantando músicas da história de Alice e o País das Maravilhas. Eve disse enquanto bocejava cansada. Fora isso, nada. Eles são bem inúteis, se você me perguntar. Chapeleiro maluco. Bruce pensou. Até onde ele se lembra, o Chapeleiro Maluco é o único cara que é obcecado por Alice no País das Maravilhas. Vou explicar as coisas para a equipe e vamos nos mudar hoje à noite. Como está indo a cura do câncer? Ele perguntou a ela enquanto rolava a tela do celular. 2 dos sujeitos do teste morreram, mas o terceiro sobreviveu. Preciso de mais tempo se eu quiser desenvolver uma vacina universal. Use esses 2 se precisar de mais cobaias. Ele apontou para os 2 bandidos inconscientes e vendados amarrados a uma cadeira. Eu vou levá-los. Eve sentou-se na mesa, com as pernas apoiadas nas alças da cadeira em que Bruce estava sentado enquanto sorria para ele maliciosamente. A propósito, quando vamos acabar com a LexCorp? Hoje, disse Bruce enquanto acariciava suas coxas verdes e macias, elas vão descer hoje. Bruce voltou ao trabalho enquanto Eve, com um sorriso feliz, levou os novos sujeitos de teste para seu laboratório. Ok, Jarvis. Já passou da hora de mostrarmos a Luthor o poder do hacking, Bruce disse enquanto digitava códigos em seu computador furiosamente. Os preços das ações da LexCorp vão cair em breve, muito em breve. Espero que Luthor não tenha um ataque cardíaco. De repente, seu telefone tocou. Era de Selina, que estava cuidando das coisas no escritório. Oi, Selina. Como vão as coisas do seu lado? Ele perguntou enquanto digitava códigos simultaneamente. Está tudo indo bem, e você tem uma visita, Selina respondeu misteriosamente, fazendo Bruce parar de digitar códigos e franzir a testa levemente. Quem poderia visitá-lo em um momento tão crítico? Oliver. Ele adivinhou. Oliver Queen finalmente está aqui em Gotham City. Sim, Oliver Queen está aqui com Felicity, Selina respondeu. O que você quer que eu faça? Passe o telefone para ele, Bruce instruiu antes de retomar a digitação dos códigos. Oliver Queen, mais uma vez, desculpe pelo dia de correria. Mas podemos discutir isso depois. Por enquanto, deixe-me fazer uma pergunta simples. Você quer salvar sua Queen Industry e lucrar muito agora mesmo? Hein? Oliver, que estava sentado no sofá junto com Felicity, franziu a testa. Simples assim? O quê? Você não quer? O tempo está passando, Oliver. Oliver já estava no limite, tentando salvar sua empresa afundando enquanto lidava com coisas do Arqueiro Verde ao mesmo tempo. Então, quando Bruce de repente ofereceu tal oportunidade, ele seria um tolo em ignorá-la. O que você quer? Ele perguntou. Já ouviu falar de vendas a descoberto? Bruce perguntou sorrindo diabolicamente. Na sede da LexCorp, Lex Luthor, Lena Luthor e Mercy Graves franziam a testa enquanto olhavam para as notícias que piscavam na tela. O preço das ações deles despencou drasticamente em minutos, perdendo quase 30% do seu valor. Quem fez isso? Lex bateu as mãos na mesa com raiva. Suas ações caíram drasticamente, o que significa que bilhões de dólares foram pelo ralo. Estamos verificando a fonte, Sr. Luthor, Mercy relatou profissionalmente antes de se virar para a tela do seu laptop e digitar furiosamente. A mídia também está relatando esse assunto. O mercado de ações está questionando a credibilidade da LexCorp. O que devemos dizer a eles? Lena perguntou preocupada.
O valor das ações da LexCorp é crucial para seus planos futuros e se continuar caindo, eles podem até perder o controle da própria LexCorp. Ela lida com a mídia e todo esse tipo de coisa. Diga a eles que é apenas um soluço temporário. Nós cuidaremos disso em breve. Lex cerrou os dentes com raiva antes de se levantar e caminhar em direção a Mercy. Reporte. Senhor Luthor, alguém manipulou nossas ações por meio de vendas a descoberto. Mercy relatou impotente. Não há nada que ela possa fazer. Quem manipulou suas ações usando vendas a descoberto é bom demais. Ela não tem como saber quem fez isso. O que? Eles simplesmente desapareceram. Mercy exclamou em choque. O que você quer dizer com desaparecidos? Encontre-os? Lex rugiu com raiva. Quem fez isso deve pagar e ele pessoalmente cuidará disso. Não há nenhum vestígio deixado para trás. Mercy relatou impotente. Não há nenhuma pegada digital. Quanto perdemos? Lena perguntou a Mercy. 48% do valor das ações, relatou Mercy. A LexCorp perdeu bilhões em ações em minutos. Espere. Está subindo de novo. Lentamente, mas subindo. Lena e Lex suspiraram aliviados ao ouvir o relatório de Mercy. Quem manipulou suas ações agora está recuando. Infelizmente, Lex não tem como descobrir os culpados. Nas próximas 5 horas, o valor das ações da LexCorp subiu novamente acima do preço original, recuperando todas as perdas em minutos. Os compradores começaram a comprar ações da LexCorp a preços altos, sem saber da cruel realidade. E bem no momento de fechamento do mercado de ações aconteceu de novo. As ações da LexCorp despencaram novamente, perdendo quase 20% do seu valor em minutos, chocando a todos. Lex cerrou os dentes com raiva enquanto Lena e Mercy olhavam desesperadas para a queda dos preços das ações. 30%, 46%, 59%. Continuou caindo rapidamente sem parar de mostrar sinais de recuperação. Os acionistas da LexCorp entraram em pânico e venderam suas ações rapidamente temendo mais perdas enquanto Lex e seus 2 subordinados de confiança assistiam impotentes. Mercy tentou descobrir os culpados novamente, mas falhou miseravelmente. Não há pegadas deixadas para trás. O valor das ações da LexCorp continuou caindo até... Pare! Lex rugiu com raiva enquanto socava a mesa, quebrando-a em pedaços. Base subterrânea? Falência total. Bruce sorriu feliz ao ver a notícia na tela. Espero que você ainda esteja vivo, Lex, porque hoje à noite eu vou atrás da sua cabeça. Capítulo 100. Depois de destruir o LexCorp em um único dia, o próximo plano de Bruce era derrubar Luthor e o Chapeleiro Maluco ao mesmo tempo, mas encontrar o Chapeleiro foi difícil, pois ele de alguma forma nem tinha pegadas digitais, mas depois de hackear o telefone de Luthor, Bruce deduziu onde o Chapeleiro poderia estar escondido. Ele tem 2 locais e felizmente ambos são em Gotham. Um fica perto da Ace Chemicals e o outro fica perto do Blueville Mall, que foi fechado depois que o proprietário faliu no ano passado. Qual é o plano? Selina perguntou a Bruce enquanto vestia seu terno. Dividir e conquistar. E como um amigo nosso já está aqui, será um pouco mais fácil cobrir os 2 alvos. Eve e Oliver irão para Ace Chemicals. Selina e Diana irão para o Blueville Mall. Quem encontrar aquele chapeleiro maluco irá interrogá-lo e derrubá-lo, enquanto eu irei até Luthor. Tenho certeza de que ele preparou algumas surpresas legais para mim. Bruce explicou enquanto vestia seu batsui. É melhor eu ir embora agora, se eu conseguir chegar a tempo. Eve saiu depois de dar um beijinho nos lábios de Bruce. Tome cuidado. Bruce sorriu. Farei isso. Eve foi para Ace Chemicals. Jarvis diz que o número do Oliver. Tenho certeza de que ele está se divertindo depois de lucrar tanto dinheiro, mas é hora de vestir o terno. Bruce instruiu. Afirmativo, respondeu Jarvis. Selina pegou o capacete. Deixe-me. Ela andou atrás de Bruce e colocou o capacete em sua cabeça antes de trancá-lo. Tenha cuidado aí fora. Ela beijou sua bochecha gentilmente. Sempre, Bruce agarrou sua cintura e beijou seus lábios apaixonadamente antes de se separarem. Mantenha a comunicação. E só. Tenha cuidado. Aquele cara é um lunático e usa hipnose e produtos químicos estranhos, então sempre mantenha seu traje. Não importa o que aconteça, não abra seu capacete em nenhuma situação, entendeu? E não hesite em recuar se as coisas derem errado. Eu não vou me perdoar se algo acontecer com você. Selina assentiu ao ouvir as palavras de Bruce antes de colocar seu próprio capacete. Jarvis conectou uma chamada com Oliver através de uma linha segura. Oliver, aqui é o Batman. Preciso da sua ajuda com algo importante, disse Bruce usando o modificador de voz em seu capacete. Batman? Oliver, que estava tomando uma bebida em um bar, levantou-se com uma expressão séria. O que posso fazer por você? Vamos atrás de um assassino em massa lunático com poderes de hipnose esta noite. Vou te enviar as coordenadas e informações agora mesmo. Um aliado meu estará esperando por você lá com um presente. Use-o se quiser derrubá-lo, caso o encontre lá. Bruce enviou a Oliver todas as informações necessárias através de uma rede segura, o que fez com que este concordasse. Espera. Ele é responsável por todos aqueles assassinatos e casos desaparecidos nos últimos meses? Oliver perguntou com os olhos arregalados. Sim.
Se você encontrá-lo, você deve fazê-lo confessar seus crimes e obter informações sobre onde ele está mantendo as outras garotas vivas ou mortas. E se ele não estiver lá, você deve ir para o próximo ponto imediatamente, sem perder um segundo. Bruce instruiu Oliver, fazendo o último acenar com a cabeça. Não se preocupe, vou capturar aquele filho da puta vivo. Oliver saiu do bar, desligando a ligação. Ele pulou no carro e foi em direção a Ace Chemicals. Todos foram em direção aos seus destinos. Selina pegou Diana no parque onde ela estava ocupada tomando sorvete. Eles dirigiram em direção ao Blueville Mall enquanto Bruce voou diretamente em direção ao prédio da LexCorp em sua armadura Iron Bat Mark III. Hoje à noite eles vão acabar com a praga de Gotham. Produtos químicos Ace? Green Arrow chegou a Ace Chemicals 15 minutos depois de sair do bar. Eve já estava esperando por ele lá. Arrow olhou ao redor, mas não conseguiu avistar ninguém, exceto Eve. Você é? Aqui está, ela lhe deu uma pulseira. Esse terno não vai servir contra o cara que estamos perseguindo. É melhor se vestir adequadamente, querido. Eve sorriu olhando para o rosto perplexo de Oliver. Você é? Me chame de Poison Eve. Eve se apresentou. Agora troque de roupa rápido, querida. Temos trabalho a fazer. Apenas coloque a faixa e aperte o pequeno botão vermelho. Ela instruiu. Arrow seguiu as instruções dela e colocou a pulseira no pulso antes de apertar o botão vermelho. Os nanites emergiram da pulseira, formando uma armadura verde e elegante ao redor do corpo dele, completa com um novo arco e flechas. Uau! Ele ficou meio chocado ao ver tal tecnologia quando o HUD apareceu diante de seus olhos sob a máscara. Isso é nanotecnologia? O Batman tem nanotecnologia? Muito cedo para se surpreender. Você pode fazer todas as perguntas ao chefe depois que lidarmos com esse idiota. Eve se virou e entrou na fábrica química abandonada. Siga-me. Arrow seguiu Eve para dentro da Ace Chemicals silenciosamente. Ela foi abandonada depois de alguns acidentes estranhos anos atrás. Costumava haver vários funcionários aqui antes de tudo fechar devido a um incidente após o outro seguido por vários processos e no final foi fechado. Você não precisa de um terno? Ele perguntou a Eve, que caminhava casualmente sem usar nada especial. Oh, querido, plantas são meu traje. Ela piscou para Arrow enquanto sua pele brilhava verde naquela fábrica escura. Eles escanearam cada canto da fábrica e finalmente encontraram um alçapão nos fundos que levava ao subterrâneo. Eve abriu o alçapão sem esforço antes de pular para dentro com Arrow seguindo atrás. Não havia muita luz no subsolo. Mas não era um problema para eles, pois Arrow tinha visão noturna em seu visor e Eve havia invocado plantas brilhantes ao seu redor. Era um túnel com vários caminhos ramificados. Eve usou suas plantas para explorar a frente e encontrou sinais de formas de vida humanas. Por que todo vilão tem um covil subterrâneo hoje em dia? Eve comentou com um suspiro enquanto eles começaram a andar. Siga-me. Arrow não disse nada e continuou em frente com Eve. Logo eles começaram a ouvir risadas loucas vindas de algum lugar bem fundo dentro da caverna subterrânea. Parece que alguém está se divertindo muito aqui embaixo. Vamos dar uma olhada? Ela começou a andar em direção à fonte da risada com Arrow seguindo atrás. Eles logo chegaram a uma enorme porta de metal que estava trancada por dentro. Eve usou suas videiras para quebrar a fechadura e empurrou as portas com força. Assim que entraram, viram um laboratório assustador cheio de pessoas insanas amarradas a mesas com tubos conectados a seus corpos. Todos eles estavam rindo loucamente enquanto alguns choravam e gritavam aleatoriamente. Parece o laboratório de Frankenstein, Arrow comentou ao ver um homem alto e magro com um jaleco branco parado na frente de uma mesa trabalhando em alguém. Mas algo parecia estranho. Por que ele não está olhando para eles, mesmo que eles tenham invadido à força? Algo não está certo, é o que seus sentidos lhe disseram. Ele encaixou uma flecha e mirou naquele sujeito magro. Ele podia ver fios finos presos ao corpo do homem magro, como de uma marionete com mais maquinário preso ao teto, controlando seus movimentos. O alvo falecido. Hora aproximada da morte, 6 horas. O que está acontecendo? Seu visor examinou o cara. Ah, Cat e Diana, vocês são sortudas. Eve passou uma videira afiada sobre o cara, cortando os fios que controlavam seus movimentos. Este lugar é uma isca, vamos seguir em frente. Parece que o verdadeiro chapeleiro está no Blueville Mall. O homem alto e magro caiu no chão enquanto partes do seu corpo se despedaçavam em vários pedaços. De repente, eles ouviram passos vindos de fora. Arrow levantou sua flecha em direção à porta, pronto para atirar em quem entrasse. Eve tocou seu ombro, relaxe. Ela é uma amiga. Logo, Alice invadiu a sala em seu nanotraje, porra. Eve, o que você está fazendo aqui? Alice suspirou aliviada. Perseguindo o assassino de marionetes. E você? O Batman ligou para você pedindo apoio? Ela perguntou a Alice. Alice balançou a cabeça, não. Eu estava rastreando o sinal de rádio do Sam. O sinal daquele filho da puta parou bem aqui, vi a escotilha aberta. E aqui estou eu. Seus olhos caíram sobre um dos caras amarrados na mesa que parecia estar vivo, mas estava rindo como um lunático. Seus braços e pernas foram substituídos por próteses. Merda. Lá se vai outra pista sobre Eve. Você conhece o Eve? Arrow perguntou curiosamente a Alice. Alice assentiu com a cabeça, é. Digamos que eu tenha uma história com eles. Ela removeu os tubos do cara amarrado na mesa. Ele pode ser útil para o Batman. A propósito, quem é você? Você parece todo verde com esse nanotraje. Ela apontou para Arrow. Arqueiro Verde, ele se apresentou. Os olhos de Alice se arregalaram de surpresa. O quê? Arqueiro Verde? Como se, o Arqueiro Verde?
Oliver riu ao ouvir a reação de Alice. Sim? Uau! Ele vai se juntar ao time? Ela perguntou a Eve enquanto elas desamarravam os lunáticos e Eve os colocava para dormir. Não faço ideia, querida. Pergunte ao chefe você mesma depois, Eve deu de ombros. Vocês dois devem ir para o segundo local. Eu cuido deles e me junto a vocês mais tarde. Tudo bem.